Vamos tratar da estabilidade. Estabilidade e garantia provisória, que é a mesma coisa. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que prevê indenização compensatória, dentre outros direitos. Né? Estabilidade decenal, que colidiu com o FGTS, no caso agora que existe é o FGTS. Dirigente sindical, artigo 8º, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura, esse é o início, registro da candidatura, a cargo de direção ou representação sindical, e se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. A duração é de 3 anos para o mandato da diretoria, tá? O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou ministério que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. O empregado perderá mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho, por qualquer meio. O artigo 522 da CLT foi recepcionado pela Constituição, fica limitada assim a estabilidade a que alude o 543 a 7 dirigentes sindicais. 7. Igual número de suplentes, mais que isso não tá. Não tem essa estabilidade. Se for 8, enfim, são 7 titulares e 7 suplentes no máximo. O empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para a qual foi eleito dirigente. Então, o cara é engenheiro e professor, e ele foi para o sindicato dos engenheiros lá, como professor, ele não tem estabilidade. Havendo extinção na atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. Acaba a estabilidade porque não tem mais a empresa ali, acabou a atividade empresarial. Então também acaba a estabilidade. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade, visto que inaplicável a regra. Aviso prévio colide com a estabilidade. Então não tem como. Ele não pode se candidatar a um cargo sindical em aviso prévio. E também não podem dar aviso prévio para ele já estando em cargo. Tem que esperar terminar por conta da estabilidade. Então não dá, os dois colidem. Os dois institutos, aviso prévio e estabilidade. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante apuração em inquérito judicial. Para instauração do inquérito para apuração de falta grave, inquérito judicial, tá? Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave contra o empregado garantido com instabilidade, o empregador apresentará reclamação por escrito à junta ou juiz de direito dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. Então ele vai suspender o empregado e aí vai começar o prazo decadencial a contar de 30 dias para apuração desse inquérito judicial. É o Poder Judiciário que vai apurar. A diretriz da orientação jurisprudencial que diz respeito a delegado sindical, junto a empresas, não se aplica ao representante sindical eleito e a seu suplente, junto ao conselho de representantes de federação ou confederação, uma vez que esses últimos gozam da estabilidade provisória disposto tal, ou seja, o delegado no sindical é do empregador, então ele não vai ter a estabilidade. Ademais, não há falar na incidência nada que se falar na incidência do limite quantitativo previsto no tal, visto que é aplicável tão somente aos cargos da diretoria e do Conselho Fiscal da entidade sindical, pois o Conselho de Representantes dispõe de número fixo de membros de cada sindicato, que é 7 no máximo, né? Quais sejam 2 titulares e 2 suplentes, enfim. Membro de Conselho Fiscal de Sindicato não tem direito à estabilidade prevista. Membro de Conselho Fiscal de Sindicato. Membro de Conselho Fiscal de Sindicato não tem direito à estabilidade, porquanto não representa ou atua na defesa do direito da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato só, tá? Membro de Conselho Fiscal. O delegado sindical também não é beneficiário da estabilidade provisória, como eu falei, a qual é dirigida exclusivamente àqueles que exerçam ou ocupem cargo de direção no sindicato, submetidos a processo eletivo. CIPA. CIPA. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego, tá, a partir da promulgação da Constituição. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal,
mas garantia para as atividades dos membros da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo impossível a reintegração indevida à indenização do período estabilitário. Acabou a estabilidade também. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. De quem? Do empregado eleito para o cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidente de trabalho, desde o registro da sua candidatura também, até um ano após o final do seu mandato. Titular e suplente, né? O empregador designará anualmente, dentre os seus representantes, o presidente da CIPA, e os empregados elegerão dentre o empregador designará anualmente, dentre seus representantes, o presidente. Então, o presidente da CIPA é do empregador e o vice-presidente é do empregado. Então, o presidente da CIPA não tem estabilidade, quem tem é o vice, porque é representante dos empregados. Os titulares da representação dos empregados na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Aqui não fala nada de processo do processo judicial, que fala do sindicato, tá? É só no sindicato isso aí. Acidente de trabalho. Outra estabilidade. O segurado que sofreu acidente de trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 2 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio acidentário, é quando começa, independentemente de percepção de auxílio doença, de auxílio acidente, aliás. É constitucional o artigo 118, que assegura o direito à estabilidade provisória por período de 12 meses após a cessação do auxílio doença ao empregado acidentado. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias, tem que ter, afastamento mais de 15 dias, e a consequente percepção de auxílio doença acidentário no INSS, salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Ou seja, tem que ter esses dois critérios. Afastamento por mais de 15 dias e a percepção de auxílio doença acidentária do INSS. Quando não precisa? Quando for comprovado uma doença ocupacional. Tá? Uma doença profissional que guarde relação da causalidade com a execução do contrato de emprego. Se ele foi mandado embora e depois descobriu que ele é digitador, descobriu que tem LE, ele ganha direito de estabilidade. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado goza de garantia provisória de emprego decorrente de acidente de trabalho. Então, mesmo contrato prazo determinado, tá? Tem essa garantia. E a empregada gestante? Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Essa é a estabilidade. A confirmação do estado de gravidez durante o curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, mesmo no aviso prévio, trabalhado ou indenizado ainda, garante a empregada gestante a estabilidade provisória. O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se essa se der durante o período de estabilidade. Ela entrou com a ação, pedindo a reintegração só no período de estabilidade. Se for depois, ela recebe a indenização só, mas não retorna. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo tal, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Então, mesmo por prazo do contrato prazo determinado, ela é estável, se ela engravidar. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, né, ou seja, o juiz vê que o empregado e o empregador se odeiam, né, vai perder o bebê se voltar, né, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for um empregado pessoa física, o Tribunal do Trabalho, ou quando for um empregador pessoa física, né, especialmente, o Tribunal do Trabalho poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos. O próprio tribunal fala, não retorna, mas vai ter que indenizar. Exaurido o período de estabilidade, são devidos ao empregado apenas os salários do período compreendido entre a data da despedida e o final do período da estabilidade, não lhe sendo assegurada a reintegração. Não há nulidade por julgamento extra petita da decisão que deferir salário quando o pedido for de reintegração. O ajuizamento de ação trabalhista após o decorrido período de garantia de emprego não configura abuso de exercício do direito de ação. Pode pedir, desde que esteja dentro do prazo prescricional. De 2 anos, né, no caso. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhar. Que a gente viu que mesmo no aviso prévio ela pode ter a estabilidade. O dispositivo no caput aplica também ao empregado adotante, tá? ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fim de adoção.
No caso, tá, estende a estabilidade provisória prevista na não, trabalhadora gestante, no caso de morte desta, a quem detiver a guarda do seu filho. O direito prescrito na linha B, nos casos em que ocorrer o falecimento da genitora, será assegurado a quem detiver a guarda do seu filho. Tá? Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou na permanência no emprego. Tá? Para término do contrato de trabalho, pode. É proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho ou de sua manutenção por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, habilitação, idade, enfim, tudo isso. Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias: exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez, sem prejuízo de sua remuneração. Nesta, incluído o valor adicional de salubridade, a empregada deverá ser afastada ou seja, se ela engravidar e a atividade dela for insalubre, em qualquer grau, tá? Máximo, médio, mínimo, e também durante a lactação, tá? Ela é afastada da atividade e ela continua recebendo o adicional, mesmo afastada da atividade. Se não for possível, ela vai sair de licença, literalmente. Sem prejuízo de sua remuneração. Nesta incluído o valor do adicional de salubridade, tá vendo? Cabe à empresa pagar o adicional de salubridade gestante ou lactante, efetivando-se a compensação por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salário e demais rendimentos pagos ou acreditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. Quando não for possível que a gestante ou lactante afastada nos termos do caput desse artigo, né, da insalubridade, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade. Tá vendo? Durante todo o período de afastamento. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da... agora tá, membro da CCP. É vedada a dispensa dos representantes membros da CCP, titulares e suplentes até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave. Só que aqui não fala quando começa, tá? Essa estabilidade. Mas geralmente é da eleição. Membro do Conselho Nacional de Previdência Social, representantes dos trabalhadores titulares e suplentes têm estabilidade desde a nomeação. Nesse caso aqui é a nomeação, tá? É a diferença. Membro do Conselho Nacional de Previdência Social, até um ano após o mandato, somente podendo ser dispensado por motivo de falta grave. Membro do Conselho Curador do FGTS, também nomeação. Os representantes de trabalhadores, titulares e suplentes têm estabilidade de nomeação desde a nomeação até um ano após o final. Empregado eleito diretores, tá? Empregado eleito diretor de sociedade cooperativa. Nesse caso aqui específico, os empregados eleitos diretores de sociedade cooperativa não poderão ser dispensáveis desde o registro da candidatura até um ano do término. Esse aqui é o único caso que não fala suplente, tá? É só os diretores. Assegura a garantia de emprego apenas os empregados eleitos diretores de cooperativas, não abrangendo os mesmos suplentes. E os empregados públicos? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Esse, quem não é CLT. O servidor público seletista da administração direta, TARC nacional, é beneficiário da estabilidade e tal. Agora, o empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade. Tá? A despedida de empregado de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. Isso diz o TST, o STF diz ao contrário. Mas a validade do ato de despedida do empregado, do caso do correio, é diferente. Aí precisa de motivação, tá? Por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado à fazenda pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatória, além das prerrogativas de foro, prazos e custos processuais. E os representantes dos empregados? Nas empresas com mais de, né? Mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Desde o registro da candidatura, né, até um ano, após o fim do mandato, o membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal, a que não se fundará motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Também tem a questão do fundo de garantia, tá? FGTS. Fase anterior à criação da FGTS, dispensa imotivada, né? Indenização de um salário por ano ao trabalhador e tal, isso aí é outra fase. Até que chegamos no FGTS obrigatório. Constitui objeto ilícito de convenção, acordo coletivo, tá? Restringir o FGTS, né? Alíquota, como funciona essa questão da alíquota? 8%, né? Do aprendiz é 2%. A data do depósito é até o dia 7 de cada mês, né?
E o desconto do empregado não tem. É só o empregador que sustenta isso. Hipótese de saque. Limitadas as hipóteses previstas em lei. Tem lá as despesas por justa causa, exceção direta, falecimento do trabalhador, pessoas atingidas por desastres naturais, doenças graves, aquisição de moradia. Aí agora, com a reforma, passou a permitir o saque também na hipótese de distrato, limitado a 80%. Tá tendo agora o saque aniversário também, né? A lei de 2019 permitiu nova modalidade facultativa de saque, feito no mês do aniversário, cujo valor varia de acordo com o total depositado. A multa de 40% do FGTS, quando tem dispensa sem justa causa e rescisão indireta. E 20%, né, que é metade, no caso de culpa recíproca, força maior ou distrato. Prazo prescricional, 2 anos a contar da extinção do contrato, podendo pleitear os últimos 5 anos. É o mesmo prazo de prescrição normal. A contratação de servidor público após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público, o cara foi contratado pela janela, lá, sem aprovação, né, em concurso público. Ele vai receber, ele vai ter direito a 2 coisas só: a contraprestação do tempo que ele trabalhou, né, em relação ao número de horas trabalhadas, e os valores do FGTS. Isso ele vai ter direito e vai sair. É isso.